Bom, gente, estou iniciando aqui um plantio de tomate de mesa. Não é tomate rasteiro, né? Tomate rasteiro é mais para a indústria. Tomate de mesa é esse que a gente usa na cozinha diretamente. Eu mudei, para quem não tem me acompanhado, mas desde o início, né? Eu mudei de São Paulo, eu morava na Grande São Paulo, e agora eu moro em Goiás, fazem 4 meses e pouquinho. Região centro-oeste, né? Cerrado goiano. E muitas das condições climáticas, algumas adaptações das culturas são diferentes. Então, sempre, às vezes, uso a palavra testando, deu certo, não deu certo, porque tem uma fase experimental, né? Das sementes mais adequadas, manejo mais adequado. Bom, eu plantei uma variedade de tomate de mesa, tomate normal, né? E tomate a gente desenvolve normalmente a muda primeiro, fortalece a muda para depois levar para o canto. É o sistema normal. E foi feito. Fiz na bandeja, né, com substrato comprado, só que ela não desenvolvia. Então germinou rápido, começava a crescer assim, franzino, magrinho, tombava para lá e para cá, parecia que já estava acamando, faltando potássio. Só que em outras mudas já estava tendo problema, não com tomate, outra variedade. Então eu já tinha misturado um pouquinho esterco de gado, justamente para ter mais nutriente, inclusive na formação da muda. Quando ele começou a perceber que já estava tendo problema, o que eu fiz? Eu até apliquei foliar, né? Cálcio e um pouquinho de bolo, na verdade é um composto já pronto, né? Para ver se fortalecia. Bom, ficou mais ou menos, chegou o período de se transplantar, porque tomate mais ou menos com 4, 5 folhas definitivas, é o período que vai para plantio. Isso demora algo em torno de 25 dias após a semeadura. Foram plantadas, peguei um período de sol relativamente quente, né? Só que as mudas, como estava franzino, alto, e não estava com estrutura, mas dá para perceber, né? Porque não só tomate, mas qualquer tipo de muda, basta a gente, né, ter um pouco de prática, ver quando é que a muda está assim, fortalecida e quando é que não está. Não foi por falta de trato nem cuidado. Na minha opinião, é uma questão assim de variedade da semente que não está adequado a esse local, né? Só que normalmente quando se compra a semente, não tem essa indicação, isso para centro-oeste, isso para a região de São Paulo, isso para sul, né? Não tem essa divisão. Às vezes, no máximo que fala é uma divisão climática, de acordo com a estação do ano. Bom, eu coloquei no solo, o que aconteceu? Pelo menos 30, 40% das mudas começaram a morrer. E o que sobrevivia estava assim capengando, não desenvolvia. Bom, aí o que aconteceu? 30 a 40% das mudas não aguentaram o solo, porque faltava justamente a estrutura. O que sobrou estava feio, então eu acabei de erradicar, arranquei, falei, bom, não vou insistir. Quando arranquei, quando a gente arranca essas sementes, a gente observa alguns detalhes. Então, por exemplo, o desenvolvimento da raiz estava muito pouco, né? Então, assim, qualquer planta, o desenvolvimento da raiz faz com que a planta fique mais bonita. Então, uma coisa está ligada com a outra. Então, pode ser que faltasse algum adubação fosfatado, né? O MAP, o DAP, alguma coisa desse tipo. Mas, de qualquer forma, para se chegar a essa conclusão, o ideal seria uma análise de solo. Mas como eu não tenho análise de solo, eu faço mais ou menos no acerto da prática ao longo da vida que eu venho fazendo. Mas, na minha opinião, ainda não é questão da adubação nem nada, né? É mais questão da variedade do tomate que não está se adaptando nessa região centro-oeste. Bom, então o que aconteceu? De antemão, eu resolvi plantar, eliminar essa fase de desenvolver muda. Eu falei, bom, eu vou plantar direto no solo para ver, né, se ele já cresce adaptado às condições climáticas do solo. Só que nessa altura do campeonato, eu já estava meio desconfiado, então plantei metade desse mesmo tomate que foi feito a bandeja e outra metade com tomate de cereja, né, que são da mesma família, embora que o formato seja diferente. Resultado, o que foi no solo teve o mesmo problema, não conseguiu desenvolver. Então, você chega a mais uma conclusão mais próxima que a variedade não está adequada. E o tomate cereja está se desenvolvendo, né? Então, com o mesmo trato, está se desenvolvendo, plantado junto, né? Então, eu vou dar continuidade justamente o que foi feito em termos de adubação, preparo, algumas dicas, alguns manejos, agora na sequência com tomate cereja. Aqui fiz o alicerce, puxei até ali na frente, e metade eu plantei essa mesma variedade.
já não desenvolveu, já erradiquei. Aquelas lá da pontinha, que é exatamente outra metade, são as tomates cereja. Eu vou aproximar, mostrar como está dentro da normalidade. Tá aqui, esses são os tomates cereja, que foi plantado junto com essa mesma variedade de tomate de mesa que não deu certo nessa região. Aqui. Esse espaçamento entre planta está em 70 centímetros mais ou menos. Eu sempre falo mais ou menos porque a gente não faz assim milimetricamente medido, né? É mais ou menos na passada, depois prepara a cova, então acaba indo 10, 15 centímetros para lá, 5 centímetros para cá. Então é 70 centímetros mais ou menos espaçamento entre plantas. Aqui eu optei fazendo uma fileira única, né? Mas se tivesse outra fileira junto de tomate, o ideal é ter aqui um espaçamento entre linha, algo em torno de 1,60 m, um trânsito normal de manejo. Agora, dependendo do equipamento que a pessoa queira utilizar, isso pode ser mais ou menos, normalmente é para mais. Outra coisa, eu fiz a fileira única, porque resolvi utilizar fitilhos, né? Fita para sustentar o tomateiro. Então, quando faz isso, não dá para fazer aquele estaqueamento, né? Utilizando bambu, por exemplo, aquele que faz em V, embaixo é aberto, né? A parte de baixo é aberto, em cima vai junto com o arame e fecha, né? Então, o pessoal faz a fileira dupla. Nesse caso, fica mais ou menos 50, 60 entre planta e 80, 90 entre as fileiras duplas. Então, um bambu, uma estaca sustenta a outra e vai fazendo duplo, né? Só que para fita, ele fica torto o pé, porque ela justamente não tem essa sustentação do bambu, né? Então, eu optei em fazer fileira única porque eu estou utilizando a fita. Esses madeiramentos que está no meio é para sustentar o peso do arame. O tomateiro parece simples, né? Que se encontra com facilidade em todas as mesas, mas é uma cultura bastante exigente em adubação, né? Então, o pH e quando a gente fala em adubação, é importante que o pH do solo esteja adequado, porque se o pH não estiver adequado, a planta não consegue absorver os nutrientes que é colocado, né? Então, normalmente se utiliza calcário para poder fazer esse equilíbrio. A questão do pH, se fosse medir realmente, algo em torno de 6,2, então um pouquinho mais, 6, 6,5, né? Seria um pH ideal para tomate. Agora, fora isso aí, aqui para se preparar a cova, né, para o plantio, eu coloquei 3 kg de esterco de curral curtido, né, esterco de gado curtido, foi incorporado. A cova foi feita num tamanho mais ou menos 60 por 70, 60 por 60, 70 por 70, nessas dimensões, né, foi incorporado. A profundidade da cova ficou mais ou menos algo em torno de 30 centímetros, a profundidade da cova. No primeiro plantio, que isso aqui é exatamente a área que eu fiz o plantio das mudas que não deram certo, então plantei sementes direto no solo. No primeiro plantio das mudas, eu tinha colocado 50 gramas de NPK 10, 10, 10. Depois, a cada 35 dias, mais ou menos, entre 35 a 40 dias, eu vou colocar mais 50 gramas do NPK 3, 18, 5. Né? 3, 18, 5 é o que encontrei na região. Pode ser 4, 14, 8. Tem mais facilidade de encontrar em muitas regiões também, né? É que depende muito da disponibilidade do momento. Só que nesse meio, né, entre erradicar e voltar a plantar, eu acrescentei 80 gramas de calcário dolomítico por cova. Aí o calcário, nesse caso, eu não estou assim muito com a intenção de se corrigir a acidez. Lógico, durante o desenvolvimento, que vai se passar mais de 60 dias, vai havendo a correção. Mas o intuito principal desse acréscimo do calcário é para fornecimento de cálcio e magnésio. São outros dois nutrientes que o tomateiro gosta muito. Então, acrescentei esse calcário mais em função do aspecto de nutrição do que propriamente correção. Ele vai servir como correção no futuro, mas de imediato seria fornecimento de nutriente. Aqui, nessa fase que o tomateiro está, ela está com 25 dias de plantado a semente. Da germinação, que foram 6 dias para germinar, ela estaria com 19 dias então para estar nessa fase. Uma coisa simples que já fiz uma vez, né, foi a descompactação do solo. Porque aqui tem um solo, embora que nós estamos no Goiás, um solo, o pessoal chama de preto, mas não é bem preto, né? Que ele compacta com muita facilidade. Tá vendo aqui, ó?
bateu chuva e sol, pode ver que começa a trincar. Isso fica uma camada extremamente dura. Então eu venho com uma ferramenta, um gadanho, né? E eu dou uma fofada na terra justamente para desenvolvimento melhor da raiz, para absorver melhor a água, oxigenar o solo na realidade, né? Então tira esse efeito tampão. Então melhora bastante. Em termos de tutoramento, né? Tutor, para se manter o tomateiro em pé, porque senão ela vai tombar. Eu estou usando fita, arame em cima, estaqueamento principal para segurar ali, esse de suporte do arame para lá. Só que aqui ficou um corredor vazio aqui, eu estou plantando outra cultura, né? Tem a fita esticada, mas é outra cultura. O tomate vai ser só daqui para cá. E estou utilizando as fitas para se sustentar o pé. Quando vai fazer isso, se fosse na estufa, pode amarrar a fita até no pé do tomate. Fitilho, né? Essa aqui é uma fita um pouquinho mais grossa, pode ser utilizado fitilho mais fino também. Agora, nesse caso, aqui venta muito. Eu não sei como é que esse tomateiro vai sobreviver ou vai se comportar, porque venta bastante. Então pode danificar um pouquinho o pé por causa disso. Mas eu vou ficar sabendo na prática. Está esticado verticalmente. Quando estica a fita embaixo, quando vai plantar o tomateiro, é importante que já tenha uma medição exata de onde é que você vai plantar, para depois o pé não ficar torto. Né? Então, às vezes fica 10 centímetros longe, o pé fica torto, inclinado. Então, já tem que estar assim, rente a fita, o fitilho, para que consiga já fazer, eu vou chamar de enrolação, enrolando o pé na fita, sem muitos problemas. Aqui, ó. Esse sistema, quando se coloca a estaca, obrigatoriamente você tem que amarrar os tomateiros nas estacas. Então tem que usar umas fitinhas, né? Então quem tem aquele laceador é fácil, um grampeador que chega e amarra fácil. Mas quem não tem, tem que ser feito manualmente e é trabalhoso, né? Assim, eu já vi gente mostrando muitas vezes, pegando fita e enrolando no pé de tomate para se mostrar como é que faz, né? Na verdade é o contrário, você tem que esticar essas fitas embaixo, nesse caso que tem muito vento, em cima tem um vertical. Toda vez que o tomateiro crescer, que você vai olhar isso todo dia, um dia sim, um dia não, você pega o pé de tomate e dá uma enroladinha na fita assim, ó, né? Então, você não enrola a fita na tomate, você enrola o pé de tomate na fita. Bom, eu vou parando por aqui, senão a gente vai explicando cada detalhe, vai ficando cada vez mais longo, né? Mas o próximo manejo, tem que fazer as podas, viu? Poda. Então, nesse tamanho já começa a ter os brotinhos laterais das folhas, do meio entre o talho e a folha, o pessoal chama de axila da planta, né? Vai nascendo os brotinhos, chega com a mão mesmo e vai tirando, só mantém o pé principal. Então, desde o início tem que ser feita essa poda. E depois, se tiver mais alguns detalhes, eu mostro ou espero mostrar somente na colheita. Tem a questão da adubação em cobertura, que devo fazer. Espero que não dê nenhum tipo de doença, né, para se combater. Mas vamos ver. Aí no final depois eu mostro como é que ficou.